Mas agora, uma curiosidade, acho, de quem a gente acompanha, Igor. Durante sua carreira, você já fez ali a parte de especialista em ABM, foi analista de inteligência comercial. Acho que todo mundo tem curiosidade. O que são essas duas áreas? São iguais? É a mesma coisa? Tem similaridades? Quais as diferenças entre o especialista de ABM e os analistas de inteligência comercial? Cara, no Minerva, o Minerva, como eu falei, era um pouco mais farmer, muito mais focado no pós-vendas do que no pré-vendas, né? Tem a parte do pré-venda, mas é bem menor do que a parte do que na Todo hoje, por exemplo, eu faço. Então, no Minerva, a inteligência comercial era muito focado em acompanhar o resultado gerado de cada vendedor, da área em si, de cada cliente, de como era a distribuição de produtos para cada cliente e gerar novos insights para, de repente, colocar um produto mais premium naquele cliente, procurar novos pontos de mercado no Brasil inteiro, porque, de repente, a gente estava atendendo só na região sul, sudeste, não estava atendendo no centro-oeste, no nordeste, como a gente poderia fazer para chegar e atender nesses pontos, nessas regiões. A área de inteligência de mercado e comercial é bem focada nisso, são os dados, tanto interno da empresa, para você analisar os dados internos, como externo. O interno vai ser muito para o gerenciamento, para o pós-vendas, para análise de resultado e tudo mais, e o externo são esses insights, onde eu posso atingir, o que é aquela área, se eu trabalhar naquela área, como eu posso trabalhar, nesse cliente, o que eu posso colocar diferente nesse cliente, ou como eu posso conseguir trazer aquele cliente para mim, esse cliente que eu não estou conseguindo performar. Então, a área de inteligência de mercado, o comercial, auxilia muito nisso, né? Você consegue ter insights e se preparar para, de repente, um problema futuro, que se chegar, você já vai estar preparado, porque você está com todos os dados ali, e você consegue não ter um tombo grande na hora do problema, por exemplo, né? Então, tipo, você consegue ter tudo ali bem alinhado, bem mapeado, que é bem importante hoje. Hoje, todas as empresas procuram ser data-driven. Então, a parte de inteligência de mercado e comercial, ou BI, como muita gente fala, é essencial para esse resultado, né? E na parte do ABM, a parte do ABM eu comecei a implementar ali na Todo também. Hoje, na parte de coordenação de pré-vendas ali, o ABM é bem focado nas contas Tier 1, que a Todo fala, que são as contas Enterprise. E, cara, foi um mundo novo para mim, é um mundo que se você for procurar hoje no LinkedIn ou na internet, você vai achar, hoje você vai achar um pouco mais de materiais do que foi achado anteriormente, quando a gente começou a implementar. Hoje tem algumas empresas que dão cursos, enfim, ou antes não tinha, antes os cursos eram todos em inglês. Você tinha que fazer todos os cursos em inglês para entender um pouco mais. Tinha um livro ou outro que falava um pouco mais de ABM em português, mas bem pouco. O ABM hoje é uma estratégia de marketing e comercialmente, e pré-vendas, que foi a menina dos olhos em 2022, 2023 tem tudo para continuar sendo, principalmente para empresas B2B, né? Porque o ABM ele foca principalmente nas principais contas que você quer mapear, que você quer conseguir trazer para você. É uma estratégia muito personalizada. É uma estratégia assim que você tem que personalizar toda ela do começo até o fim. É uma coisa que eu falo, eu até postei um artigo no LinkedIn sobre. O time de marketing com o time comercial, desde do analista de marketing até o executivo de vendas no comercial, tem que estar todo alinhado, todo mundo tem que estar alinhado do começo ao final. Porque como você é muito personalizado, na sua abordagem, você faz campanhas personalizadas tanto por cargo como por empresa, cargo, ser decisor, ser influenciador, cada um é uma abordagem diferente que você vai fazer para chamar a atenção daquela pessoa, porque você chamar a atenção do analista é diferente, vai ser uma forma diferente de você chamar a atenção do gerente, uma forma diferente de chamar a atenção do diretor, uma forma diferente de você chamar a atenção do CEO. Então, você consegue personalizar para todos os cargos ali da empresa, abordagens diferentes. Então, cara, você conseguiu a agenda, você fez as suas ações, você conseguiu essa agenda, conseguiu transformar numa oportunidade de venda. Se o executivo vier com uma pergunta que você já fez lá atrás, que você já abordou ele inicialmente, o cara vai assim, esse cara não conhece do meu serviço, não. Esse cara tava falando que conhecia, mas não conhece, não. Então, assim, é uma estratégia muito foda, desculpa a palavra, mas é uma estratégia muito boa de se trabalhar.
que vem dando resultado. Na Todo ali eu posso falar, hoje se eu vou em algumas empresas de ABM e perguntar qual o resultado gerado, elas vão te falar assim, o ABM 10% converte em agenda, que você trabalha normalmente com 100 empresas, enterprise. 10% vai converter em agenda, e 1% vai virar contrato. Hoje na Todo eu posso falar com os números que a gente implementou, que a gente conseguiu converter em 40% em agenda, em média de 40% Nossa. Em agenda. E dessas de 5 a 10% a gente conseguiu converter em contrato. Então, assim, trouxe um resultado muito significativo. Trouxe um resultado muito significativo para a empresa. Ajudou a empresa a crescer bastante nesse último ano. E é uma estratégia que, bem trabalhada, tem tudo para dar certo em qualquer empresa B2B. Claro, ela não vai se vender sozinha, ela não vai mexer sozinha. Todas as pessoas que estão na esteira ABM têm que entender a sua funcionalidade e qual o seu papel naquela esteira. E assim, ela é uma estratégia que envolve tanto o inbound, falando um pouco de marketing, que é aquela conta que vem por campanhas e que você faz externo, né? Como outbound, que é o contato direto com o cliente. Você envolve as duas em uma só. O ABM engloba os dois. Mas ela não deixa de ser uma estratégia outbound, porque você tem que ter a comunicação, você tem que ter a abordagem com o seu cliente. E isso é extremamente importante. Falando um pouco resumidamente do ABM, é isso aí. Cara, eu me apaixonei no ABM e assim, eu acho bem interessante, um mundo bem interessante. E que legal, assim, que que bom que a gente está sempre trazendo profissionais diferentes aqui da área comercial também, além de marketing e tecnologia, porque muita gente que acompanha ou está começando a carreira, ou quer trabalhar com vendas, ou está colocando ali o seu currículo no LinkedIn, acha que basta ser falante, sentar na cadeira, ligar e que aí você vai vender, né? E mal sabe que existe um mundo de profissões diferentes dentro do que a área comercial hoje em dia, né, Igor? Sim, sim. Cara, eu passei por alguns pontos, que eu te falei. Eu passei pela parte do pós-venda, com pré-venda ali no Minerva, fazendo uma parte de executivo também. Passei na Todo, focar muito no pré-venda, que era era conhecido por mim, mas nem tanto. Era a parte pré-venda conhecida por mim, era mais na parte de mercado, de estudo de mercado. Hoje, graças a Deus, eu me desenvolvi bastante na área. Eu tenho know-how para falar da área, tenho conhecimento bem interessante sobre, e aprendi bastante. O ABM é uma porta, é um caminho que se abre, que, cara, as empresas estão focando na estratégia ABM, está sendo uma estratégia bem traçada, elaborada. O outbound, você trabalhar no outbound não é simplesmente mandar um e-mail ou fazer uma ligação fria, ou você tem que ter umas formas de abordagem. Claro, não existe o correto nem o errado. Se sua forma está dando resultado, é isso que importa no final. Eu tenho alguns insights para passar, mas você tem que estar sempre se preparando, estudando e treinando para melhorar cada vez mais, né? Sim, sim. E tomar cuidado para o resultado de curto prazo, né, Igor? Porque às vezes, por exemplo, o Igor está compartilhando aqui toda uma metodologia, tudo que tem funcionado, que é uma base de teste, treinar, testar de novo e que tem um funcionamento, e às vezes a pessoa tenta ali, faz uma venda e mas não tem um processo, né? Isso não vai se repetir, né, se ela não tiver um processo elaborado. Sim, ela tem que ter um processo, ela tem que saber que em um momento ela vai ter que se reinventar. Falando do ABM, por exemplo, é um círculo. Você vai começar de uma forma aqui, as contas Enterprise normalmente não são tantas contas assim. Então vai chegar um momento que você vai fazer todas as ações, você vai ter tido uma parte de resultado positivo, uma parte de resultado negativo, e vai ter atingido todas aquelas empresas. Só que aquelas empresas continuam sendo foco seu. Você não deixou de ter aquelas empresas como foco porque elas são importantes para o seu resultado, as que te deram uma resposta negativa, ou não te responderam, ou não virou agenda. Então você tem que traçar novas estratégias dentro do ABM para chegar nos resultados positivos e conseguir atrair essas empresas. A gente teve alguns resultados, algumas formas de abordagem assim na Todo. A gente encontrou alguns gargalos durante o percurso. Então, assim, é interessante. Você tem que nem eu te falei, a pessoa que está ali tem que estar ciente da sua funcionalidade do começo ao final. E você tem que estar revisitando a estratégia a todo momento.
porque em algum momento você pode achar um gargalo, e esse gargalo pode estar afetando o seu resultado de alguma forma, entendeu? E isso não só no ABM, isso no inbound, isso no outbound, isso na parte de vendas do executivo, isso na estratégia de marketing adotada. Em qualquer estratégia adotada, você tem que fazer você tem que revisitar todo o processo, tentar identificar gargalos, já tem que pensar numa nova forma de abordar, uma nova estratégia para você abordar, que aí o resultado vai indo. Se você parar com uma mesma estratégia, cara, uma hora ela vai dar resultado, uma hora ela vai parar, ou ela não vai dar resultado, e uma hora ela vai começar a dar, mas depois ela vai parar de novo. Isso é normal, isso é de mercado, isso é de qualquer, não de mercado, né? Isso é de qualquer coisa que você faça na vida.